Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula de Libras, né? Eu vou falar um pouquinho hoje pra vocês sobre a língua de sinais em si, tá? Eu sei que é um pouquinho humoroso, assim, ficar falando sobre a língua de sinais mesmo e não ensinando Libras mesmo, mas eu achei importante vocês saberem esses aspectos, tá? Principalmente por conta de vocês estarem no segundo agora, então, assim, para vocês usarem, né, essas informações também num vestibular, em alguma coisa assim, eu acho importante vocês conhecerem, né, a parte realmente da surdez, como que ela é, o que não é, o que é errado, o que é certo, até mesmo para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, né, se vocês encontrarem um surdo, como vocês sabem que vocês têm dentro da sala de aula, né, os colegas surdos, né, então é importante saberem disso também, tá bom? Então vamos lá, eu vou ficar dando uma olhadinha aqui para baixo, porque eu tô acompanhando os slides, tá, por aqui, mas vocês vão acompanhar aqui na tela todos eles, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre como que o surdo se comunica, tá? O que é mexer as mãozinhas, que o pessoal sempre fala, não sei se vocês já ouviram falar alguém assim, é o pessoal que mexe a mãozinha, né? Tem muito isso. Vou explicar um pouquinho sobre as expressões também, né? Aquele parte do rosto, né? Quando vocês verem na televisão algum intérprete ali fazendo, né, a sinalização, eles usam aquelas expressões, né, o senho franzido aqui, o que isso significa, tá? A diferença entre falar e sinalizar também, vou falar pra vocês, e linguagem, também vou trazer pra vocês algumas informações, tá bom? Não se assustem, depois a gente vai ver um pouquinho de alguns sinais, né, pra vocês aprenderem, e também o alfabeto manual, tá? Depois eu explico o que é mais claramente, assim, pra quem nunca ouviu essa expressão, tá? Vamos pensar aí, como que o surdo se comunica? Tá, vamos pensar, né? Nós estamos lá conversando com os nossos amigos, a gente utiliza o quê? A fala, né? Então a gente se expressa, se comunica, ali a gente conversa. Então nós somos chamados de ouvintes, tá? E os surdos que utilizam a língua de sinais para se comunicar, né? São os surdos. Por que eu pontuo isso, né? Tô falando isso pra vocês. Algumas pessoas acham que utilizar o termo surdo é ruim, é depreciativo, e não. O termo correto é surdo. Alguns surdos não gostam de ser chamados de pessoas com deficiência auditiva, porque a deficiência auditiva, ela tem uma parte toda clínica da coisa, médica, né? Os surdos não gostam de ser vistos como deficientes, né? Em sua maioria dos casos, obviamente tem muita variação, né, das pessoas, mas assim, a maioria dos surdos gostam de ser chamados de surdos, tá bom? Não é errado. E nós, algumas pessoas, sim, né, fazendo um julgamento ali controverso, elas falam, nós somos normais, né? Nós que somos normais, por exemplo. Então, assim, isso realmente é depreciativo, é ruim. Então, você não vai usar a palavra normal, vai usar a palavra ouvinte. Então, esse aqui é surdo, nós somos ouvintes, tudo bem? Essa é a palavra correta de se utilizar. E aí eu montei aqui um esqueminha pra gente ver o que é certo, o que é errado dentro da língua de sinais, tá? E sobre os surdos também. Vamos lá. Os surdos são surdos mudos, porque não conseguem falar. Isso tá certo ou tá errado? Então, né, gente, a gente sabe que a palavra surdo-mudo, ela não pode ser utilizada, ela é muito depreciativa, tá bom? Por quê? Os surdos, eles têm esse canal aqui que chama aparelho fonador, tá? Perfeito. Então, eles conseguem falar se eles quiserem, como, por exemplo, alguns surdos que fazem fazem fono durante muitos anos e aprendem a falar. O que acontece é que quando a gente é criança, por exemplo, a gente fica ouvindo a nossa mãe falando água, água, por exemplo. Você quer água? E aí a gente ouve e reproduz com a nossa fala, né? Como os surdos não ouvem, eles não têm essa percepção auditiva para conseguir reproduzir, né? Então, como que o surdo aprende a falar normalmente? Às vezes eles colocam a mão aqui, ó, e falam água. Então, eles sentem a vibração do som, tá? Para aprender a falar, junto lá com a fono. Lá tem os métodos, né, etc. Mas eles aprendem assim, tá bom? Mas podem aprender a falar. Então, eles não são surdos mudos, são os surdos. É bom sempre tirar essa parte de surdo-mudo, porque os surdos, eles não gostam de ser chamados assim. E é bom a gente corrigir, né, quando a pessoa utiliza a palavra, fala, esse mudo, esse mudinho. Essas palavras não podem ser utilizadas, é extremamente depreciativo, tá bom? Todos os surdos não escutam. Aí você vai falar assim, mas claro, né, é surdo, não escuta, né? Não, gente, alguns surdos escutam. Tem surdos que têm uma surdez leve, tem surdos que têm uma surdez profunda, então tem variações de audição ali. Tem alguns surdos que utilizam-se dos aparelhos auditivos, tá?
para ampliar o som e aí conseguir ouvir um pouco. E tem alguns surdos que utilizam implante coclear. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre essa expressão, mas basicamente é um aparelho que você conecta através de uma cirurgia dentro do cérebro, tá? Então essa cirurgia faz com que se ative lá dentro, né, a parte auditiva e o surdo consegue ouvir. Todos os surdos conseguem ouvir depois de fazer esse implante? Não. Alguns surdos nem querem tentar fazer esse implante porque tem todo um risco, tem todo um cuidado, a pessoa não pode nadar, né, muito fundo em piscinas, no mar, enfim, porque senão pode danificar. Tem um risco também de raios, né, nesse implante coclear. Tem várias coisas que devem ser consideradas antes de fazer o implante. Para algumas pessoas que já ouviram e perderam a audição, por exemplo, é uma coisa interessante, até porque você vai voltar a ouvir. No entanto, não é um som, por exemplo, igual realmente ao que você ouve. É um som meio metálico, pelo que os surdos comentam, tá bom? Mas é isso, tem surdos sim que ouvem, né? Por mais estranho que pareça, mas assim, realmente tem alguns níveis de surdez, né? Muito bem, então, surdos têm deficiência intelectual. Gente, alguns surdos têm realmente algumas outras deficiências. Por exemplo, o surdo pode ser autista também. Autista, né? Mas a maioria dos surdos, o surdo por si só, ele não é deficiente intelectual, tá bom? Isso também é errado. Tem algumas pessoas que acham que é verdade. Libras é uma linguagem. Gente, isso é uma coisa muito importante da gente observar, porque a maioria das pessoas falam, linguagem Libras, a gente vê muito também na televisão, na internet, linguagem de sinais. Gente, não é linguagem, tá? E aqui, como vocês estão vendo, né, a parte de português também, eu quero sempre falar pra vocês junto um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre português, tá, gente? Não me batam. Mas, linguagem. O que é uma linguagem? Uma linguagem é uma forma de expressar alguma coisa. Então, por exemplo, linguagem cinematográfica. O filme, o vídeo, né, ele é uma forma, uma linguagem que tá ali transmitindo pra gente alguma coisa. Um exemplo mais claro para vocês entenderem, linguagem musical. O que é a linguagem musical? Sabe, tem aquelas pautas, né, com as notas, etc. Isso é uma linguagem. Por quê? Você tem que aprender o que é dó, ré, mi, sol, fá, lá, sol, para você aprender a música, certo? Então é uma linguagem que você está utilizando. A Libras, ela é uma língua completa. Por quê? Porque ela tem gramática, ela tem verbo, ela tem adjetivo, ela é uma língua completa, tá bom? Ela não é uma linguagem, é uma língua. Tanto é que a gente chama de língua, tanto é que o nome é Língua Brasileira de Sinais, tá bom? É uma língua. Vamos lá. Surdos usam outra língua para se comunicar, por isso é como se estivessem conversando com uma pessoa que fala inglês ou espanhol. Surdos podem ser alfabetizados na língua de sinais. Gente, finalmente alguma coisa certa, né? É isso tá correto. Imaginem que os surdos, eles sabem uma outra língua. Então imagina que eles sabem, por exemplo, espanhol, e eles chegam na sala e vocês falam português e eles falam espanhol. É simplesmente isso que está acontecendo, tá? É uma outra língua, por isso que eles não entendem, tá? E às vezes o que acontece é que o surdo ele é alfabetizado na língua de sinais. Então, voltando no exemplo de quando vocês eram crianças, vocês ouvem a professora, a mãe de vocês falarem toda hora, você quer água? Você quer água? E aí, de tanto você ouvir, você entende que aquele objeto ali é né, que aquilo ali é água, né? Que aquele objeto é uma bola. Você ouve bola, bola. O surdo, ele não ouve aquilo, obviamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se alfabetizar, ele vai aprender a língua como a língua primeira dele. Então, ele vai olhar para a bola e a mãe dele vai ensinar para ele o sinal de bola. Ela vai falar, aquilo ali é uma bola. E aí o surdo vai falar, bola. Então, tipo assim, ele não vai pensar na palavra bola, né? Ele vai pensar no quê? No símbolo do que aquilo é, né? Então, o sinal da bola, tá bom? É diferente, é muito diferente uma coisa da outra, né? Muito bem, então, falar o que é mexer as mãos, né? O que são as expressões? Vamos pensar numa comparação entre português e língua de sinais, tá? Português, a gente fala, certo? O surdo sinaliza. Então, é a mesma coisa. Quando eu falo assim, ele tá sinalizando, é que eu tô falando, ele tá falando na língua dele, né? Então, a gente fala no português e o surdo sinaliza, tá bom? Então, o que são os sinais que eles utilizam, né? Por exemplo, bola, o que é isso daqui? Isso aqui é uma palavra em comparação ao português. Então, no português a gente tem as palavras e na Libras a gente tem os sinais, tá bom? É a mesma coisa, é só comparando uma língua com a outra, tá bom? E vamos lá, por que a gente faz essas expressões? Por que a gente fica assim, a gente faz essa expressão no rosto? No português, a gente tem como falar sobre os advérbios, que vocês já aprenderam, né? Ou deveriam ter aprendido já, advérbios.
Do quê? De modo, advérbio de tempo, né? Então, advérbio, o que que é? Por exemplo, vou falar, eu corri rapidamente. Rapidamente é um advérbio, certo? Então, vamos lá. Como que eu corri? Aí você vai falar, eu corri rapidamente. Você já entende que a pessoa tá correndo assim, desesperado, certo? O surdo não tem como eu falar pra ele que eu corri, tipo, muito rápido. Então, o que que a gente faz? A gente carrega na expressão, tá? Ou, por exemplo, eu estou muito triste, um advérbio de intensidade. Quando você fala isso, a sua própria voz, quando você fala isso, já fica mais carregada de emoção, certo? Então, a gente fala, eu tô muito triste, ó. Eu passei pela minha voz, eu tô muito triste, ó. Entendeu? Eu tô usando o quê? Um advérbio de intensidade para falar que eu tava muito triste. O surdo, como não tem isso, o que que ele utiliza? Ele utiliza a expressão do rosto para passar essa entonação de voz de que ele tá muito triste. Então, se ele falar, eu tô triste, ele vai fazer assim, ó. Tô triste. Esse aqui é o sinal de triste, tá? Triste. Tô triste. Agora, se eu for falar se eu tô muito triste, eu tenho que fazer assim, ó. Por quê? Porque essa expressão tá passando o que vocês falariam na sua voz falando, eu tô muito triste, tá vendo? A gente utiliza também essa expressão um pouco, né? Você sabe que a gente vai falar assim, eu tô triste, você já franze aqui e tal. Então é isso, tá bom? As expressões, o rosto faz parte da gramática da Libras, tá? O que é advérbio, por exemplo, no português, na língua de sinais, vira expressão, tá? Muito bem. Então, como que o surdo pensa, né? Vamos falar assim, entre falar e sinalizar. Qual é a diferença entre falar e sinalizar? Nós, normalmente, ouvintes, nós pensamos na palavra. Quando eu falo para você casa, você pensa na palavra casa, certo? O surdo, normalmente, ele vai pensar visualmente, ou seja, ele vai pensar numa imagem de uma casa, tá? Por quê? Se eu falar, né, às vezes as pessoas falam assim, mas eu posso escrever casa para ele, ele vai ler? Às vezes não. Se o surdo não souber português, ele não vai entender nada, porque casa, para ele, não representa nada. Lembra que eu falei da palavra e do sinal? O sinal é a palavra do surdo. Então, ele vai lembrar disso aqui, ó. Isso aqui é casa. Agora, casa, escrever casa, às vezes para ele não significa nada, tá bom? Muito bem, então agora vamos aprender alguns sinais, né? Vamos lá. Vou começar com o primeiro, ali em cima, oi e olá, que é só assim, tá? Vocês podem utilizar esse aqui. Tem esse aqui também, mas eu indico não usar, eu acho muito, os surdos eles usam mais esse aqui, tá bom? Esse aqui, oi. Oi. E vamos pro tchau ali embaixo também, que é a mesma coisa, depende do contexto, tá? Se você estiver chegando, você fala oi, se você estiver indo embora, você fala tchau. Muito bem. Agora vamos pro bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lembrar primeiro sempre que é visual, tá? Uma imagem, para vocês decorarem mais fácil. Vamos lá. Bom e boa é sempre o mesmo sinal, é esse aqui, ó. Põe os dedos assim na boca e abre. Abre pra fora, ó. Abre. Tá? Assim, ó. Tá? Bom. Bom ou boa. Bom. E o dia, vocês vão fazer assim. Dedo indicador voltado pra cima. 3 dedos aqui encostando no dedão, fazendo um D, tá vendo? Depois eu vou explicar sobre isso. Dia. Coloca aqui do lado na têmpora e sobe. Dia. Por que sobe, né? Vamos pensar como que o sol de manhã faz. Ele sobe, então ele tá amanhecendo, por isso que é bom dia, pra cima, ó, dia, tá? Boa tarde, como que o sol faz à tarde? Ele desce, ele se põe, certo? Então a gente vai fazer boa, ó, boa tarde, tá? Boa tarde, tudo bem? E aí à noite o que acontece com o sol? Ele desaparece, então ó, boa noite, tá bom? Decorem dessa forma que é mais fácil. Você pensar que o bom dia é pra cima porque o sol tá indo pra cima, a tarde é pra baixo porque o sol tá se pondo e a noite, o que aconteceu? O sol sumiu. Então, boa noite. Tudo bem? Mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite, tá bom? E como que eu falo meu nome em Libras, né? Como que eu me chamo? Eu me chamo meu nome. Vamos lá. 2 dedos juntos, tá? E esses 3 dedos aqui cruzadinhos, fechados, palma da mão virada pra mim, e aí eu vou vir da esquerda pra direita o movimento, tá? Ó, meu nome, tá? Quando você vai se apresentar, meu nome. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem algumas pessoas que fazem assim, e isso muda, tá, gente? Precisa ser bem certinho, é daqui pra cá, ó, da esquerda pra direita, meu nome, tá? Muito bem, e aí vamos falar sobre o alfabeto manual. Por que eu não falei antes?
O alfabeto manual, vocês podem perceber que, por exemplo, o A, que é a nossa letra, é esse símbolo aqui em língua de sinais, certo? O A, né? O B é esse aqui. Só que assim, o surdo que não entende português, não adianta você ficar fazendo, por exemplo, casa, ele não vai entender. Então assim, para que eu uso esse alfabeto aqui? Para me apresentar o meu nome, o nome da minha rua, por exemplo, o nome de uma cidade que não tem sinal, tá bom? Ou eu não sei um sinal, aí eu faço a datilologia para o surdo tentar me dar o sinal daquela palavra, tá? Mas não dá para ficar fazendo datilologia, que é a sinalização, né, a soletração, tá? Da palavra toda hora. Não dá para falar assim, decorei o alfabeto, então agora sei Libras. Não é assim, né? Então vamos lá, vou fazer rapidinho, depois vocês podem observar a imagem, tá bom? O A, né, ó, fechou a mãozinha aqui, o dedão do lado, tá? Não na frente, do lado, A. O B, mão aberta, junta os dedos, dedão no meio da palma, B. O C, parece mesmo um C, né? Só arquear aqui. O D, que a gente já tinha aprendido de bom dia, lembra? Então, é um D de dia. Muito bem. Então, como a gente faz? Dedo indicador para cima, 3 dedos tocando no dedão. Dia, ó. Dia. É o D. O E, vocês vão fazer assim e fechar os dedinhos aqui em cima, tá? Não é assim, é assim, tá? Mais aberto, é mais retinho. O F, tá? É meio dificinho de fazer, mas ó, 3 dedos pra cima, esse dedo aqui fica reto pra frente e esse dedão vai tocar aqui, ó. E ele fica pra fora, tá, gente? Lembrem sempre que o dedão no F é fora, então F fora, tá? O G, que é assim, bem simplesinho. E o H. O H, ele tem um movimentozinho, como vocês podem ver ali, né? Ó, ele se move, é assim mesmo, tem um movimento. Então, como você vai fazer? Faz o V aqui de Vitória, dedão no meio, ó, desses 2 dedos e vira. H. H. Tá? I. Só lembrar que o I, né? Um I pequenininho, ó, bem facinho, dedo mindinho. E o J, você desenha o J no ar. Tá vendo que aparece um J aqui, ó? J. E o K. O K é a mesma coisa que o H, só que o K, ele vai pra cima, ao invés de virar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. 2 dedinhos aqui, dedão no meio ali e K. K, tá? Vai pra cima. O L parece um L mesmo, né? É um L. O M, 3 dedos pra baixo. Os outros 2 dedos aqui atrás, ó. M, tá? Por quê? Porque o M tem 3 pernas, né? E o N tem 2. Então, bem intuitivo, né? O O, que parece um O mesmo. O P, vamos lá. O P é a mesma coisa que o H e o K, só que esse P aqui ele tem que ficar nessa posição, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. Os 2 dedinhos, colocou o dedão no meio e virou ele aqui, ó. A gente tem que ficar nessa posição, o P. E o Q? Ó, vocês lembram do G que eu tinha ensinado antes? Então, o Q é basicamente o G ao contrário, tá? Então, Q. E o R é assim, como se a gente estivesse fazendo vitória, né? Ó, é isso, R. E o S, olha só. Lembra que eu falei do A, que o A tem que ficar com o dedão aqui? Porque o S é aqui no meio, ó. Então, não se confundam. A e o S, tá? Esse é o S. E o T, olha só. O T é muito parecido com o F, lembra? Mas a gente tem que decorar essa regra de que o F é fora, o dedão, e o T é dentro. Então, F fora, T dentro. F fora, T dentro, tá bom? O U é assim, parece um U mesmo, né? O V abrindo, muito intuitivo. O W parece um W mesmo. E agora o X. O X, gente, a gente vai entortar um pouquinho esse dedo assim, ó, e puxar pra trás. X. Ele tem movimento mesmo, tá? Algumas letras na Libras têm movimento. X. E o Y tem movimento pra cima também, ó. Vocês vão fazer um hang loose assim, né? E puf, pra cima, ó. Muito bem. E o Z, a gente simplesmente pega o nosso dedo indicador e desenha um Z aqui no ar, tá vendo? Z. Tudo bem? Então, treinem aí em casa, né, a datilologia, o alfabeto manual e os sinais que eu ensinei. E não esqueçam também de fazer a atividade que tá aqui embaixo, tá bom? Nosso questionário de cada 15 dias, que a gente vai ter um questionário, tá bom? Mas fiquem bem tranquilos, é para vocês aprenderem. Não fiquem nervosos com o que vocês aprenderam ou não, tá bom? Eu quero só que vocês aprendam mais sobre os surdos, sobre a cultura surda e que vocês, quando encontrem um surdo aí pelo caminho, saibam como lidar, saibam como trocar uma ideia ali com aquela pessoa, né? Que às vezes não conversa com a gente porque a gente não sabe a língua de sinais, né? E se a gente aprender só um pouquinho já faz diferença aí na vida das pessoas, tá bom? Um beijo, boa aula, bom descanso, até mais e a gente se vê na próxima aula. Beijo!